todos. Estamos mais uma vez aqui, irmãos, nosso culto de celebração da família. Vamos juntos louvar, adorar a Deus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em pé. Se exército seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais algum nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Meus inimigos
fé e vamos atravessar esse tempo de dificuldade, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Sei que estás aqui, aqui neste lugar. Posso te sentir. Sonda-me. Com teu amor, inunda-me. Com teu amor, enche-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor. Sim, teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar, eu gosto de sentir. Toma-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor. Teu amor. Teu amor. Teu amor. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo.
é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor, do teu amor, do teu amor. Ora teu nome, Senhor. Cantemos juntos. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o dono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, som de trovão, luz e relâmpago. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Oh, Jesus, teu nome é
adorarei. Aleluia. Tempo de adorar o Senhor. Tempo de se aproximar dEle. Tempo de ouvir a sua voz. Ora ao nome do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Receba a palavra do Senhor agora. Olá, minha gente. Espero que a sua semana tenha sido abençoadíssima. Nós vamos agora ler um versículo. Lucas 22, 54. O evangelho que escreveu Lucas 22, 54. Abra aí sua Bíblia, acompanhe junto. Nós vamos ler Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Esse é o texto que fala quando Jesus foi preso. Um pouco antes, no Getsemane, todo mundo lembra que Jesus foi preso e Pedro estava muito corajoso e tirou a espada, arrancou a orelha de Malco, que era um soldado. Jesus pegou aquela orelha, colocou de volta, não é hora de fazer essa coisa, enfim. Então esse é o texto, um pouco mais para frente. Aí Pedro acompanhou a prisão de Jesus e chegamos nesse texto agora. Então o que eu queria falar hoje? Para nós meditarmos. Nós estamos em tempos difíceis. Grandes são as dificuldades, não de hoje, já há algum tempo. Há um processo de degradação humana. As dificuldades são imensas, financeiras, e muito mais pessoas hoje têm mais dificuldades financeiras, doenças de todo tipo, os hospitais cheios. E o Brasil? O Brasil tem acumulado aí perdas, crises, situações dificílimas, as escolas, a educação não está legal. Nós temos aí a saúde com precariedade, a segurança também não está legal. A corrupção é um câncer, né, desse sistema político. Enfim, muitos problemas. E a igreja entra sempre com alguma solução imediata, rápida. E aí as pessoas vão lotando igrejas para ver se as soluções imediatas que estão pregando acontecem. E na realidade tem mais gente frustrada, porque rapidamente não está acontecendo muita coisa. Enfim, nós estamos num tempo de fragilidade. Esse é o tempo de hoje. Ao mesmo tempo, nós pastores temos uma missão, que é trazer a palavra, trazer a verdade, trazer o ensinamento, trazer conceitos, princípios, valores, para que todos nós tenhamos essa fortaleza para segurar esses grandes problemas da vida. E o que eu vejo? Eu vejo que as dificuldades perduram, elas continuam, e em contrapartida, esses ensinamentos que nós pastores damos e líderes, ele tem virado fumaça. Então, à medida que crescem as dificuldades, parece que aquilo, e eu acho que isso é uma frustração da maioria dos pastores hoje, que a gente prega a verdade, prega um conceito de valores, um conceito bíblico profundo, mas em pouco tempo isso se esvai, some, vira fumaça, desaparece. Então o que acontece? A gente percebe que o que a gente está pregando, por exemplo, a gente fala sobre casais, nessa dinâmica de casais. E o que a gente vê é que na primeira discussão, os valores que se aprendeu uma semana antes se perdeu. Na primeira discussão virou fumaça, sumiu, desapareceu. Situações como um diagnóstico que não é muito o que a pessoa esperava. Então todo o conceito de fé
que foi ensinado se perdeu no diagnóstico. Há um desespero, há um momento de pânico ali. Então, na hora mesmo de aplicar os conceitos aprendidos, a hora que é necessário, some, desaparece. Então, acho que isso é uma frustração de uma boa parte dos pastores que pregam a Bíblia. Por exemplo, em 2019, 2020, eu mesmo nunca preguei tanto sobre fé, sobre perseverança, sobre continuar, sobre o conceito de Jesus que transforma de verdade as vidas. Ora, veio o coronavírus e tudo sumiu. De repente, todos os conceitos e valores e verdades pregados no ano inteiro de 2019 e 2020, como num passe de mágica, sumiu. Então, o que a gente tem sentido é que a fé está faltando consistência. Que no primeiro momento, igual Pedro aqui, né? Simplesmente está faltando uma fé de coragem mesmo. A fé de milagre até está por aí, mas ela não é o contexto completo da vida cristã. A fé de milagre é importante, mas é uma fé que até, né, naquele momento de Mateus 7, Jesus fala, olha, você fez milagres, sinais, maravilhas, mas eu quero dizer uma coisa, nem te conheço. Então não é bem a fé de milagres que tem que acompanhar, ela é fantástica, é maravilhosa, mas a fé da coragem, do momento, a hora que você precisa, essa que é a fé importante. Que é, por exemplo, a fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no início da sua carreira, ele teve muito milagre. Então as prisões e os anjos apareciam, as prisões caíam todas na frente dele, ele saía livre. Isso foi o começo, ele foi cego, depois imediatamente, depois de algum tempo ele já conseguiu de novo a sua visão. Enfim, milagres, milagres e milagres. Ora, no final da vida do apóstolo Paulo, já não teve milagre nenhum, ele foi preso em Roma e lá ficou, não apareceu anjo, nada caiu. Por quê? Porque Paulo não precisava mais dessa fé de milagre. Ele já era maduro o suficiente para saber que se a prisão cai muito, que bem, se não cai, também não tem problema nenhum. Então, a gente percebe que no dia D, eu preciso da fé corajosa. E agora veio o dia C, que foi o dia do corona, nem chegou no D. E desmoronou um monte de fé. Eu que trabalho aí com essa questão do polimento, de inox tenho até um exemplo claro. Nós temos um corrimão na nossa igreja que ele deve estar já há quase 5 anos. Esse corrimão passou por um processo e esse processo o manteve polido e há 5 anos ele está igual, do jeito que nós colocamos. Você passa um paninho, aquele produto que passou lá já passa rapidinho, perdurou, o polimento perdurou por 1 ano, 2, 3, 4, 5. Assim deve ser a nossa fé, que ela não se esvai em uma semana. E a pergunta é o seguinte, como é que a gente pode ter uma fé corajosa, genuína? Aí a gente vai aqui para o texto. Uma fé genuína é uma fé sem covardia. Aí o verso 54, voltamos lá um pouquinho, em Lucas 22, 54, que é o texto que nós lemos. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Nós precisamos de uma fé que não seja covarde. Pedro, agora neste momento, ele está seguindo Jesus à distância. Lá no Getsemane, ele estava lá, cara a cara com Jesus, ombro a ombro, e este momento dele era um momento do Getsemane, na hora que ele tirou a espada e quis proteger Jesus.
ele estava no meio de muita gente. Então, quando o cenário é muita gente, tem muita gente corajosa, dá aqui a espada, eu corto a orelha mesmo, ali eu protejo meu Senhor. Mas quando mudou o cenário, quando ele saiu de um cenário grupal, coletivo, para um cenário individual, ele e a fé dele, ele já estava andando uns 2 passos atrás. Jesus andando na frente, ele já não queria se expor muito, havia um perigo real dele ser morto ali, então aquele perigo colocou a fé dele em xeque. Então essa covardia não é tão incomum. Nós vemos muita gente num ambiente religioso, num ambiente de igreja, fazendo e acontecendo, dando palavras de ordem, e aquele ambiente ele é inspirador, vamos para frente, vamos. Ora, a hora que chega um momento, e esse momento do corona é esse, foi tirado todo o coletivo, agora a pessoa está sozinha, ela e a fé dela. É essa hora que a gente precisa de uma fé corajosa, muito corajosa. Então, não podemos assim, mudou o ambiente, muda a atitude, fica igual o Pedro, mudou o ambiente coletivo, pode contar comigo. Ora, saiu para o palco da vida, essa coisa um pouco mais eu e a minha fé, eu, o meu problema, perdeu-se essa situação. Então eu creio que nós somos de pessoas de fé corajosa, que independente se eu estou dentro da igreja, se eu não estou, se eu estou num evento de 5.000 pessoas, todas evangélicas, ou se eu estou sozinho, ou se eu estou numa situação, eu e mais alguém, essa fé precisa ser corajosa. Eu lembro de uma situação muito interessante, um testemunho lindo, numa igreja aonde o pai estava testemunhando que Deus tinha falado para ele, olha, Deus falou um tempo atrás para ele, seus filhos todos serão meus, eles vão se afastar por um tempo, mas serão meus. E aí ele estava dizendo justamente isso, e os filhos realmente sumiram da igreja, foram embora, e um dia, na madrugada, ele recebeu uma ligação de um médico, e o médico disse, o senhor é o senhor fulano de tal? Sim, sou eu. Olha, eu quero dizer que seu filho, infelizmente, eu sei que é um choque, mas seu filho faleceu. Morreu, foi pego, tomou um tiro, morreu. E aí o pai falou assim, não, deve estar tendo engano, porque o meu filho não morreu. Mas como? O médico disse, eu sei que é difícil, que é complicado, é um momento complicado, mas é uma realidade que o senhor vai ter que enfrentar. O seu filho está aqui e faleceu. Aí o pai falou, não, eu acho que você está tendo um engano. Meu filho não morreu. Não, eu sei, meu senhor, eu sei que é traumático. A gente cria filhos e no final tem isso. Não, você não está entendendo, doutor, ele não morreu. E aí foi tão enfático, a fé desse homem foi tão forte, que o médico ficou titubeando e falou mais uma vez, não, mas é verdade, eu estou aqui com ele, com o nome dele, com o RG dele. Não, meu senhor, doutor, ele não morreu. E aquilo foi entrando dentro do médico, e o médico falou, só um minutinho. Aí o médico saiu, foi ver, e daqui a pouco voltou transtornado, dizendo, meu senhor, realmente ele não morreu. Foi trocado os prontuários. Mas como que o senhor tinha tanta certeza? Deus havia falado para mim. Então a fé dele estava baseada no que Deus falou e não do que o médico falou. E eu estava olhando aquilo lá e daqui a pouco eu tinha visto um jovem chorando numa cadeira de rodas. E o pai falou assim, e ele inclusive está aqui. E aí a igreja entrou em convulsão, aquela situação. E olha, Deus já falou que ele vai andar. Um homem cheio de fé, no momento da morte do filho, entre aspas, ele tinha certeza. Então, é interessante como esta fé é uma fé fantástica, corajosíssima. Diferente, por exemplo, da fé de um grupo de evangélicos que fizeram uma vigília
E 3 da manhã, acabou a vigília, eles passaram por um cemitério e o muro era baixinho. E aí eles estavam passando todos lá, homens, mulheres, etc. E, tal, e tinha algumas pessoas no cemitério do outro lado fazendo não sei o que e resolveram dar um susto naqueles evangélicos. E quando eles estavam passando, eles, uou! Imagina a correria. E aí, cadê aquela fé que estava lá na vigília, né? Enfim, essa fé covarde é a fé do coletivo só. Aquela fé que é fácil ser cristão dentro da igreja. E no versículo 55 de Lucas 22, a gente tem quase que um desdobramento de uma fé que a gente não precisa. Diz assim: mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se levantaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Olha que incrível! Não só foi covarde, que andou passos atrás de Jesus, de longe, com medo da morte, como Pedro se sentou, o pessoal fez uma fogueirinha, Pedro se sentou do lado deles que iam matar Jesus. Que é uma fé não só covarde, mas conformada, se conformou com a situação. Pedro se assentou com quem ia matar Jesus, como pode? Mas isto é anestesiar a alma, porque primeiro você tem essa fé covarde, depois você vai se acostumando a ter a fé covarde a ponto de daqui a pouco você já está sentado com todo mundo. Então é mais ou menos aquela frase do Ricardo Flores Magón, que nada é mais deprimente que um escravo satisfeito. Então é aquela letargia, aquele negócio, né? Paulo era um homem diferente, porque ele, além de ter uma fé corajosa, ele era muito inquieto, ele não era conformado. Então Paulo, né, ele até diz em Filipenses, capítulo 3, verso 12, que ele fala assim: não que eu tenha já conquistado, ou seja, eu não estou satisfeito com a minha condição, mas eu prossigo para o alvo. Então, Paulo era fantástico, porque ele era inquieto, a fé dele não era conformada, não é possível. Jamais Paulo, no lugar de Pedro, ia falar assim: peraí, eu estou sentado no meio de gente que vai matar o meu Senhor, não é possível. Então, esse comportamento conformista é o que a gente não precisa. Então, deixa eu encher o seu coração de fé agora. Vejam bem, esta onda do coronavírus vai passar. Então, eu queria encher o seu coração de fé, de valentia para cima desse problema que nós estamos vivendo. Todos aqui que já entraram na praia sabem, já foi ensinado que quando vem uma onda, o que nós temos que fazer? Não enfrenta essa onda, não. Nós colocamos por baixo e esperamos ela passar. Então, a hora a gente percebe que a onda está passando, aí eu volto. Em outras palavras, esse coronavírus e todo esse processo complicado vai passar. Só uma coisa não vai passar, tudo vai passar: a palavra de Deus. Hebreus 13, verso 8, é a única coisa que não vai passar. E a Bíblia diz o seguinte, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então eu queria que você se jogasse na palavra de Deus, fosse corajoso, não se conformasse e sabendo que a palavra está dentro de nós. Salmo 125, verso 1 diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a palavra de Deus é essa que vai me encorajar, vai me jogar para sempre, para frente, e essa onda vai passar. 1 Coríntios 15, esse é um versículo que a gente tem que ter em mente todo o tempo, verso 53,
pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E no verso 54 continua: pois quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E no 55, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então a fé que precisa perdurar mais do que a dificuldade, essa fé corajosa. Uma outra coisa que a gente precisa entender, que há um plano maior. Tudo isso e o que tem acontecido e tem acontecido na sua vida e na minha, tem um plano maior. Não se deixe se impressionar pelo momento. Isso é uma circunstância. Eu vou repetir. Não se deixe impressionar por esse momento. Deus vai usar tudo isso como matéria-prima para um propósito maior. E qual que é esse propósito maior? É nos transformar à imagem de Jesus. Romanos 8 e 28 deixa claríssimo isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O coronavírus e tudo isso, e toda essa dificuldade que o mundo está passando, e financeira, todas essas coisas vão favorecer para o bem. Então há um plano maior para isso. Vamos tirar os olhos das circunstâncias. Deus vai usar tudo o que faz na nossa vida, tudo o que é bom e o que é ruim. Não é que ele joga as coisas ruins, mas ele usa as coisas que para nós parecem ser ruins para matéria-prima para algo maior, que é o plano de Deus de nos transformar à imagem. Então, tudo isso que está acontecendo não pode nos transformar em pessoas reclamonas, mimadas, aquela ladainha que tudo acontece comigo, coitado de mim. Não, tudo que acontece para nós é uma maneira de nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Então, Deus, em última análise, não nos abandonou. Quem está achando que Deus não viajou, que Deus pegou o coronavírus e está lá em quarentena, isso não acontece com Deus, não tem jeito. Então, Deus está usando tudo isso para nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Deus vai ter um monte de situações para nos levar para o céu. E esse é o caminho. É arrumando caráter, arrumando situações através daquilo que nós vivemos. Então eu queria orar no sentido de fortalecer a sua fé. Que não... isso que nós estamos falando hoje, que é uma injeção de ânimo na sua fé, não acabe amanhã. Se, por exemplo... tiver uma situação difícil, porque notícia ruim é toda hora. Aí você recebe essa palavra hoje, e a palavra de Deus ela é para sempre motivadora, e aí amanhã você recebe a notícia de um canal do WhatsApp e aí caiu, então não pode virar fumaça isso amanhã. Que Deus mantenha essa fé corajosa, que é a fé de Paulo, que ele disse: eu acabei a carreira. Acabar a carreira é perseverança. Então essa fé que persevera, essa fé que agrada a Deus, essa fé que nos joga para cima e contagia todo mundo. Então é esta fé que nós queremos. Não a fé de Pedro que titubeou na hora que mais precisava da fé dele. Vamos orar? Pai, nós queremos que a tua palavra entre no nosso coração, que ela faça vida, que ela tenha
espaço no nosso coração para enchê-lo. Que tudo que foi falado aqui é a tua palavra, que essa fé corajosa, que não teme más notícias, que não está muito frágil, pelo contrário, ela é forte. Que as fragilidades do mundo, na hora que eu preciso da fortaleza de Deus, aqui está, compareceu. E ela me joga para frente e eu vou andando e todas essas ondas vão passar. Mas o Senhor está formando pessoas à semelhança do teu Filho. Então ache em nós esses corajosos, essas pessoas que não retrocedem, que continuam lutando e confiando em Ti. Dá-nos uma visão além do normal, acima da média. Uma visão de águia, uma visão que olha o eterno, o espiritual. Essa palavra é tão forte. Quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aí a palavra se cumpre. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Então a vitória é nossa. O Senhor já nos deu a vitória lá na frente. Então abençoa cada um de nós, nossa família, que estejamos preparados para todo tipo de situação, porque a nossa fé é corajosa, ela não é conformista, é uma fé do apóstolo Paulo, confiante, inquieta e que persevera até o fim. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Queridos, obrigado pela sua atenção, obrigado por você estar conosco nesses ambientes online. Nós pedimos e primeiro agradecemos você que tem nos ajudado com seu dízimo, com a sua oferta. Nós queremos te agradecer porque isso está acontecendo mesmo nesse período e nós sempre fizemos isso, confiamos que a nossa família é como colocar o dinheiro na mesa do pai e da mãe ali, está aqui, ó, essa é a minha parte, porque eu faço parte desta família. Então, se você quer fazer alguma coisa online, então tem aí a agência, tem a conta. Se você quer que a gente leve a maquininha, né, para você também fique à vontade. Então, faça TED. Se tiver alguma dúvida de como fazer, fale conosco, nos contate, que nós provavelmente vamos precisar desses valores para ajudar algumas pessoas que vão passar por alguma dificuldade por causa desta situação que está acontecendo. Então a economia deve dar uma azedada por um pouco de período aí, e a igreja é esse espaço que a gente quer que a gente possa ajudar as pessoas, tá bom? Muito obrigado, fique ligado, semana que vem tem nossos trabalhos, tudo online, várias mensagens, continuaremos fazendo na quarta-feira, tem um pit stop de novo. Fique com a sua família de terça, faça com que isso seja um hábito. E depois, quando voltar à normalidade, continue. Excelente semana, que Deus nos abençoe. Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a coragem que Ele pode nos dar, a força que não acaba nunca, e as consolações, a alegria do Espírito Santo, mesmo em momentos difíceis, seja com todos nós, com a tua igreja na terra, hoje e para todo sempre. Amém.